Boa tarde, meninos e meninas. Vou tentar ser mais breve possível na explicação dessa atividade de hoje, tá? Então, eu postei uma atividade hoje, dia 29/4. Vocês têm um prazo aí para fazer durante a semana, tá bom? Mas é importante que vocês façam durante o dia que a gente postar, para que vocês não acumulem os estudos, ok? Então, o primeiro conteúdo, né, atividade 1 na página 66, que está disponível para vocês aí logo mais, abaixo, vai falar sobre as representações figural e fracionária. Então, tá fácil essa parte, porque a gente tem uma imagem, né? Então, vamos lá. Eu tinha esquecido de pintar os desenhos, né, pra gente representar. Bom, primeira coisa importante dentro de uma fração ou dentro de uma representação numa figura. Todas as partes devem ser do mesmo tamanho, né? Então, se tiver do mesmo tamanho, beleza. É só pegar a parte pintada, que vai ser a sua fração, o seu número de cima da fração, e o total de partes vai ser o número de baixo, tá bom? Nesse caso, nesses dois casos que eu desenhei para vocês, ó, nenhum deles está com a quantidade de partes com o mesmo tamanho, né? Essa parte aqui tem o mesmo tamanho dessa, mas essa não. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essas figuras em tamanhos iguais, para que elas fiquem em partes iguais. Tá em partes iguais agora? Beleza? Agora você pode escrever. Quantas partes eu tenho pintada? Eu tenho, deixa eu subir um pouquinho aqui, tá? Eu tenho uma parte pintada, num total de uma, duas, três, quatro. Quatro partes que foram divididas, tá certo? Então, a parte que tá pintada é o seu numerador. A parte que o total de partes que nós temos chama denominador, ok? Aqui agora, olha, não está pintado. Não está pintado, não está dividido com a mesma quantidade de partes. Tá vendo que essa parte é muito maior que essas duas? O que eu faço? Vou dividir igual, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Com a régua, eu percebi que aqui tá no centro, tá vendo, ó? Então, com a régua, eu medi quanto tinha de... Vou puxar um pouquinho aqui, ó. Quanto tinha de comprimento, essa reta, né? Então, eu medi, o meu deu 2,5, tá vendo? Então, eu peguei a metade, 1,25, 1 centímetro, 2,5 milímetros. Marquei aqui o pontinho no centro. E aí, do jeito que tá aqui, a gente vai fazer lá. É claro que agora a gente trabalha com a noção geométrica de vocês. Então, eu sei que se eu traçar uma reta aqui no meio, ó, né, cortando aqui no meio, meio complicado ficar com o celular, com uma retinha meio dupla. Bom, dei uma arrumadinha aqui pra nós, tá? Então, agora sim, eu estou com todos os meus triângulos com o mesmo tamanho, tá? Então, eu tracei a metade desse segmento e conectei esse ponto a esse. Aí, eu fiquei com um triângulo, dois, três, quatro triângulos congruentes, tá bom? Com a mesma medida. Agora sim, eu posso escrever uma fração. Esse tipo de exemplo vocês têm na atividade de hoje, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem pintei mais uma parte para não ficar igual a outra fração, tá bom? Que a gente já fez. Então, quantas partes eu tenho? Ó, eu tenho duas partes pintadas, que é o numerador, de uma, duas, três, quatro partes totais que a gente dividiu, tá bom? Deu uma desfocada, né? Tudo bem? Então, gente, sempre iguala a quantidade de partes para que elas fiquem com o mesmo tamanho e só depois vocês poderão escrever a fração. Parte de cima, parte pintada, né? Então, aqui, parte pintada. E aqui, total de partes. Ok? Muito bem. Então, agora vocês têm os exercícios da página 66 para fazer. Bora lá. Bom,
Agora, no exercício 2, na página 67, deixa eu encaixar aqui direitinho. Vocês vão ter uma fração, né? Por exemplo, 3 quartos, né? Nem sei se tem essa ali, acho que não. Então, 3 quartos, e vocês vão representar na imagem. Então, a primeira coisa, vocês vão dividir essa imagem, essa figura, em 4 partes. Então, vê lá, quanto você tem de distância aqui, ó, né? Eu vou considerar 8 centímetros. 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 4 espaços, tá vendo? Tá vendo que eu fiz só 3 pontinhos? É sempre um a menos do que eu quero. Desculpa, gente, o gás passou aqui na frente, aí atrapalhou um pouquinho nossa videoaula, né? Mas tudo bem. Então, ó, tá vendo? Eu medi com a régua quanto eu tinha de lado aqui, eu tinha 8 centímetros, e aí eu queria 4 partes. Então, 8 dividido por 4, é claro que em alguns momentos vocês não vão ter o tamanho certinho, não vai dar uma exatidão. Mas aí, o que vocês vão fazer? Arredondamento. Lembra que a Pro explicou? Passou de 5, arredonda para mais, né? Menor que 5, arredonda para menos, tá certo? Então, no meu caso, deu certinho. Eu tinha 8 centímetros, dividi em 4 partes, porque lembra que esse daqui é o total de partes que eu vou ter dentro de uma figura, ok? Então, eu tenho lá, ó, 8 dividido por 4 dá 2 centímetros para cada lacuna que eu criei. E aí, eu quero 3, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou criar 3, 1, 2, 3, certo? Então, eu dividi em 4 partes e pintei 3, porque eu queria 3 partes das 4 que nós tínhamos criado. Agora, aqui, ó, nessa circunferência, a gente tem 1/3. Eu quero dividir essa circunferência em 3 partes. Como a gente faz isso? Gente, uma circunferência tem 360 graus. Dividido por 3, a gente vai ter 120 graus. Não tenho transferidor, não tenho como medir 120 graus. Bom, eu tenho, mas eu não vou usar, tá bom? O que vocês vão ter que analisar? Bom, primeira coisa, que vocês vão ter que dividir em 3 partes iguais, tá? Se você dividir ao meio, é como se você dividisse em 4. Então, ao meio e ao meio de novo, vocês vão ter 4 partes, igual eu fiz aqui, ó. Eu dividi ao meio e depois dividi ao meio novamente, deu 4 partes. Nesse caso, não dá pra gente fazer isso. Então, faz uma reta que passe pelo centro, tá, gente? Tentem ser precisos quanto a isso. O meu tá fácil porque eu tenho um compasso aqui comigo. Então, o que eu fiz? Quando eu construí a circunferência, eu deixei demarcado o centro pela ponta seca. Lembra que a gente fez isso em sala de aula? Tá? Então, o centro da circunferência é demarcado pela ponta seca do nosso compasso. Bom, eu marquei uma parte. E aí, gente, é claro que eu sei que 90 graus é isso daqui, ó. 90 graus, certo? Então, eu vou criar uma imagem aqui na minha cabeça que seja maior. Então, se eu fizer aqui, ó, é 90. Eu quero mais 30, né? Então, mais ou menos, eu tô fazendo essa porque eu sei que talvez seja mais complexa para vocês. Então, eu vou criar uma reta aqui, ó. E outra reta aqui. Tá vendo que eles vão ter? Então, a gente vai ficar assim, ó, tá vendo? Vocês vão ter que fazer 3 retas, né? Porque eu quero 3 partes. Eu quero que essa circunferência se divida em 3 partes. Se você tiver um transferidor, fica mais fácil, tá? Então, coloca a linha de fé no centro da circunferência e encaixa na primeira reta que você fez. Então, do zero, tá vendo que eu encaixei esse zero aqui, ó. Eu olho lá no 120 e aí eu tenho um ângulo de 120 graus. Faço o mesmo do outro lado, ó. Linha de fé no centro. O zero eu encaixei na reta que eu construí. Vou lá, ó, zero aqui, ó. 120, tá bom? Então, cada uma dessas partes tem 120 graus. Circunferência a gente só divide em graus. Se você não tiver um transferidor, vai ter que ser no olhômetro, tá bom? Mas então, vai dividindo até que você encontre essas partes
similares. Sem o transferidor não vai ficar igualzinha, mas que seja o máximo de precisão possível, tá bom? E eu quero uma parte. Então, você vem aqui, ó, esse 1 é a parte pintada e o 3 é o total de partes que a gente tem na nossa circunferência, tá bom? Então, exercício 2, vocês vão representar a fração na figura, tá bom? Na imagem que vocês têm. Então, vamos lá, ó. Nesse daqui, ficou um pouquinho torto, tá, gente? Porque tive que reproduzir uma malha quadriculada que vocês têm aí no material de vocês. Eu acredito que todos vocês já tenham recebido essa apostila. Caso você não tenha recebido essa apostila, vou pedir para que vocês tentem utilizar as ferramentas dessa página que está disponível para vocês, tá bom? Se vocês têm a apostila, façam lá na apostila, tá bom? Pode me mandar só uma foto. Agora, se você não tiver, tenta utilizar esse material que eu disponibilizei, porque a gente não sabe quem recebeu, quem não recebeu, tá certo? Nós, professores, não recebemos nada, nós estamos utilizando só material online. Enfim, nesse exercício 3, vocês vão ter que pintar a quantidade de quadradinhos que vocês têm determinado aí, ó. Então, tá assim. Desculpa, gente, não é exercício 3, tá? É continuação do 2. Só que lá na página 67, você tem que dividir a imagem. E aqui você vai já ter a imagem dividida. Então, na letra E, eu quero a metade. 1/2 é a metade. Então, você vai pegar a metade dos quadradinhos que vocês têm aí e pintar. Agora, na letra F, eu quero 1/6. Então, eu fiz uma malha com a mesma quantidade de quadradinhos que vocês têm aí, tá? São 8 por 6. Então, 8 vezes 6 são 48 quadradinhos. Certo? Ok? Olha que mamata, hein? Não precisa nem contar quadradinho. Então, suponhamos, ali tá 1/6, eu vou pegar 2/6, tá bom? Para que vocês não tenham a resposta. Então, vamos lá. 48 dividido por 6, a gente sabe que dá 8, certo? Nessa divisão. Se 48 dividido por 6 dá 8, quer dizer que eu dividi o 48 em 6 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ok? Se eu quisesse 1/6, eu pintaria uma dessas partes, mas eu quero 2, eu quero 2/6. Então, eu vou pintar toda essa daqui, ó, 6... Desculpa, 6 não, 8 e 8. Eu tô pintando aqui bem rapidinho. Então, aqui eu tenho 2 partes das 6 que nós dividimos. Tá vendo que aqui, ó, esse 6 é em quantas partes nós dividimos o 48. É como se eu não tivesse essas lacunas divididas aqui, né? Eu teria tudo isso, ó, né? 2/6 de 48 seriam 16 quadradinhos, tá bom? 8 mais 8. Então, para esse exercício, para essa parte do exercício, vocês vão ter que pegar a quantidade de quadradinhos que vocês têm, que é 48, e dividir pelo seu denominador. Então, se fosse 8, vou pegar o 4, vai, que tá ali na letra G. 48 dividido por 4. Dariam 12. Cada parte que você quiser são 12 quadradinhos. Acho que ficou claro dessa vez, né? Então, a página 66, 67, 68, eu dei exemplos para que vocês consigam trabalhar com elas, ok? Eu vou disponibilizar também uma lista de exercícios extra para que vocês façam para fixar melhor esse conteúdo, ok? São aqueles exercícios de fixação que a gente sempre faz em sala de aula. Esses exercícios vocês podem copiar para o caderno, tá bom? E resolvê-los. Não vou ser uma bruxa e não vou mandar um monte, mas eu quero que vocês façam todos, tá certo? Quando vocês terminarem, me mandem uma foto, até mesmo de vocês fazendo ou da resolução de vocês. Quem não tiver vergonha aí de aparecer para mim, tá bom? Beijo, gente, bons estudos, dediquem-se, aproveitem. Se não entenderem alguma parte, me mandem mensagem. Entrem em contato comigo, tá bom? Até mais.